Esse trabalho foi criado e apresentado por Max Otto Hennig. Paulo Henrique Borinelli Pruner. Yuri Avlakina. No script unidades, temos o public string nome e temos uma int pública que é os ciclos. Lembrando que a gente usa string para textos e int para variáveis de número inteiro. E no caso, no construtor abaixo aqui, há um string de nome e um int de ciclos que são igualados aos mesmos nome e ciclos que estão fora na classe. E essa programação vai ser utilizada no nosso outro script, o script jogo. Que começa com a criação de 4 filas. Tá, a gente tem fila S1, S2 com S para soldado, né? Como a gente aprendeu, o kill é o que significa fila na programação, certo? E a gente também tem os T's, fila T1 e T2, que significam tanque. E todas elas usam o script base de unidades. Nas variáveis, a gente tem duas ints que vão ser a int i e a int j, que começam igualados a zero. Temos 4 strings, que são duas para os símbolos dos soldados e duas para os símbolos dos tanques. Uma variável bool abaixo para mostrar o label, que ela começa em false. Na linha 24 temos o void onGui, onde inicialmente é setado o estilo da fonte, colocando ela no tamanho 20 e colocando ela com a cor branca. Logo depois a gente também cria o botão para criar o soldado. Então a gente define nesse if, a gente define o botão e dá um parâmetro de tamanho para ele, ou seja, tamanho de largura, comprimento, certo? E bota uma string de texto que fica escrita dentro do botão para a gente saber qual botão queria soldado. No caso, queria soldado. Logo abaixo é chamado script unidades para criar o soldado, dando new unidades e colocando o nome na unidade de soldado mais uma variável i, que pode ser qualquer número, e colocando 2 ciclos nela. A divisão entre filas é feita da seguinte forma: um if, onde ele pega a contagem da fila 1 e a contagem da fila 2 e verifica. Se a contagem da fila 1 for menor que a fila 2, ele vai dar um enqueue do soldado que acabou de ser criado na fila 1 e vai adicionar um símbolo de S no símbolo de soldados, 1. E vai colocar um i++ na variável i que foi criada anteriormente. Se caso a fila 2 for menor do que a fila 1, ele vai dar um enqueue no soldado que acabou de ser criado e colocar um símbolo S no símbolo soldado 2, que pertence à fila 2 de soldados. E dar um i++ no mesmo i que foi criado anteriormente. Depois ele vai dar um show label. Enfim, a gente utiliza o show label ali para ter uma resposta visual para a pessoa que está no jogo, né? E também a gente utiliza o S para mostrar como soldado. Claro que poderia ter utilizado ao invés de um string alguma imagem, sprite, mas por praticidade e facilidade na programa, porque é um foco em programação, a gente prefere utilizar string de texto, faria mais sentido. Para o tanque, a gente tem o mesmo processo de criação de botão igual ao do soldado. A criação, ela funciona da seguinte forma, de dar o formato do botão, né? Pelo tamanho específico e bota um texto no meio escrito cria tanque. Pede-se a criação da unidade também. Unidade tanque, para cada tanque que se faz, vai criando um tanque, adicionando daí na variável J. E para divisão de filas, a mesma coisa. Verifica a fila menor e dá um enqueue na fila menor. Assim, colocando o tanque que acabou de ser criado na menor fila que está presente dentro da tela do jogo. E depois ele dá um show label para mostrar dentro da tela. Aqui a gente tem na exibição de tela, né, a demonstração para o jogador de cada fila, com criação de soldados, né? Então, soldado 1, soldado 2 e tanque 2, tanque 1, para mostrar para o jogador qual o processo e quantos soldados ou tanques tem em produção nessa fila. No caso, na fila, a primeira aparece, no caso de cada fila, né? Na tela aparece o total delas, mostrando o contador atualmente de quantos itens estão dentro da fila. Então apareceria o total, no caso, se tivessem 2 itens dentro dessa fila, apareceria o total, 2, tracinho, fila, e os 2 símbolos de soldados, um S e outro S. Assim, para as outras filas subsequentemente. Cada uma com seu total de quantidade dentro da sua fila,
e sua quantidade de símbolos que estão contidos dentro da mesma fila. Ali no executar ciclo, vamos fazer o mesmo processo que para o botão do tanque e do soldado, criando um if com gbutton para gerar o botão. No new react, que vai definir a área dele, e nele vai ter executar ciclo escrito. Para a primeira fila de soldado, ele pega o contador. Se o contador estiver na fila tiver maior do que 0, ele vai executar a partir do momento que clicar no botão, e ele vai retirar um ciclo do primeiro item que tiver na fila. Então, da fila soldado 1, ele vai tirar o ciclo do primeiro soldado que tiver da fila. Se caso esse soldado, o ciclo dele for menor do que 1, ou no caso 0, se o ciclo deles for igual a 0, ele vai pegar o símbolo de soldados e vai remover os 3 últimos caracteres dessa string. Então ele vai remover um símbolo de soldado. E depois ele vai pegar da mesma fila o soldado que estava lá e vai dar um dekill, então tirando ele completamente da fila. Na fila 2 o processo se repete, né? A função é a mesma. Ele quer fazer a mesma coisa com a segunda fila. Ele só serve basicamente para remover um símbolo daquela fila. Na Agora, fila 3 acontece o mesmo processo, só que agora com tanques, então demora mais um ciclo para ser removido, mas é o mesmo processo igualmente. Fila 4, mesma coisa. Também para o tanque. Agora mais um ciclo. Segue o mesmo caminho. muito obrigado. E é isso então. Concluímos aqui.